Olá, meus irmãos, bom dia. Sejam bem-vindos à aula de Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana do Calvário. Hoje, como vocês devem perceber, você que tem acompanhado os nossos estudos, nós estamos num cenário novo, diferente. E vamos usar um mecanismo, um modelo novo de apresentação e da aula como um todo. Antes, vamos dar início com uma palavra de oração. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, e o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos protegido, nos guardado, e o Senhor nos trouxe até este momento para juntos, mais uma vez, estudarmos algo importante da Tua revelação, algo que as Tuas Escrituras defendem e sustentam. E nós também devemos sustentar e defender e viver de acordo e à luz destas verdades. Que o Senhor nos ajude a entender estas coisas, que o Senhor nos ajude a ver estas coisas para vermos mais da Tua glória, mais da Tua sabedoria, do Teu poder, do Teu plano eterno e tudo aquilo que o Senhor fez para a Tua glória e para o nosso benefício em Cristo Jesus. Em nome de Cristo, nós pedimos que o Senhor nos conduza em todo este momento, que o Senhor nos conduza pelo Teu Espírito, nos ajude, nos faça ver aquilo que ainda não está claro e rever aquilo que nós já vimos, mas de todo modo que o nosso coração tenha essas verdades assentadas nele, para que nós vivamos uma vida conforme a Tua vontade, porque este é o nosso propósito, glorificar a Ti, acima de todas as coisas. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, nós já estudamos algumas alianças. Você que está estudando com a gente já há algum tempo, você já viu uma aula introdutória sobre a teologia da aliança ou sobre a doutrina das alianças, a importância dessa doutrina, de que maneira nós podemos ter o benefício que ela nos traz, que é ver as Escrituras e o plano de Deus de uma maneira maior e mais ampla e também interconectada. E na última aula nós vimos acerca do Pacto da Redenção ou Aliança da Redenção. Se você assistiu, você deve se lembrar que este pacto da aliança a Aliança da Redenção é o pacto que nos mostra o acordo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade acerca da salvação do homem. Eles ali pactuaram. O Pai decidiu enviar o seu Filho, e o seu Filho se dispôs a ir voluntariamente. Ele quis fazer parte desse plano, como sendo aquele que iria merecer a salvação de pecadores, e o Espírito Santo como aquele que aplicaria a redenção consumada por Cristo Jesus. Então, isso que nós vimos na aula passada. Hoje, nós vamos ver acerca da aliança das obras, ou também chamado Pacto das Obras. E esse é o pacto com Adão e o pacto com os seus descendentes. A partir de hoje, então, a partir deste momento, na verdade, nós estudaremos acerca desse pacto e também acerca dessa verdade nas Escrituras, se de fato ele é verdade ou se é só uma formulação teológica que se faz por aí e assim por diante. A gente vai ver como que nós vemos esse pacto estruturado nas Escrituras, tá bem? Logo de início, nós temos o nosso texto base, aquele texto base da série de estudos, né? Você que já tem estudado com a gente aqui, você que tem assistido os estudos que nós fizemos aqui, as séries de estudos, nós geralmente trazemos e temos um texto bíblico que fornece a base do estudo como um todo, da série como um todo. Nesse caso, é esse versículo de Jeremias 32, 38, que diz: Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Este é o texto que nós usamos como base, porque é um texto que é sempre visto numa relação muito mais próxima entre Deus e o seu povo, e algumas vezes ele é inserido em uma narrativa ou uma profecia, em algum contexto onde se fala das alianças de Deus. Inclusive, nós temos que esse texto tem suas variações e ele aparece várias vezes nas Escrituras com as suas variações. Nós temos em Gênesis, quando Deus faz a aliança com Abrão, nós temos Êxodo, nós temos Jeremias, tanto o texto que nós já falamos como outros também. O profeta Ezequiel também escreveu sobre isso. O escritor aos Hebreus, Paulo aos Coríntios e também no livro de Apocalipse, ou seja, de Gênesis a Apocalipse nós temos essa mesma verdade repetida, uma verdade que pode ser considerada um moto
da aliança, aquela frase chave que mostra a relação pessoal entre Deus e o seu povo, e isso está sempre sendo repetido para o povo de Deus. Hoje nós veremos esses 6 pontos, tá? Não, embora sejam 6, nós não pretenderemos ser muito delongados em cada um deles. Nós temos uma introdução, depois nós veremos uma definição do pacto de obras, no que ele consiste, o que ele é, e nós também veremos os elementos do pacto de obras. Ele tem alguns elementos que fazem dele um pacto, para que nós saibamos que ele de fato é um pacto. Nós temos algumas objeções, que podem ser consideradas dúvidas para alguns, mas alguns assumem dúvidas ou complicações, né, no entendimento em relação a esse pacto e fazem disso objeções. Nós temos o pacto de obras e a sua relação com o Evangelho, nós vamos ver como ele está conectado e algumas aplicações finais, tá bem? Então, logo de início, nós temos essa introdução. E essa introdução ela traz uma pergunta que fornece a base do nosso pensamento com relação ao pacto de obras. Somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? A grande questão e a grande pergunta é se faz alguma diferença essas perguntas. E, de certa forma, faz sim, porque elas estabelecem a relação de causa e efeito. Então, nós queremos saber se a causa de sermos pecadores tem a ver com nós termos cometido algum pecado e a partir dali então nós nos corrompemos, seja em qualquer etapa da vida, ou se nós já somos pecadores e por causa disso nós pecamos, né? Por aquilo que está em nós ou por aquilo que já veio conosco e a partir disso nós pecamos. Essa é uma pergunta importante que precisa ser considerada. Então nós temos duas possibilidades. Primeiro, nós nos tornamos pecadores após o nosso primeiro pecado pessoal, né? Algumas filosofias, algumas doutrinas, alguns entendimentos, né, acham que nós somos corrompidos pela sociedade ou corrompidos pelo meio, pelas circunstâncias onde nós estamos. Mas que, na verdade, nós nascemos como uma tábula rasa, ou seja, nós nascemos sem inclinação para o bem ou para o mal, mas durante a vida é que nós nos perdemos no caminho. É isso que a primeira possibilidade nos indica, né? Nós nos tornamos pecadores após o primeiro pecado pessoal. De repente eu pequei e aí agora começo a ser chamado de pecador, não? Mas nós temos a segunda possibilidade, que é de que nós nascemos pecadores e por isso nós pecamos. Isso faz toda a diferença, afinal de contas, se nós já nascemos com a inclinação ao pecado, se nós já nascemos com o nosso coração corrompido, com o nosso interior corrompido, então nosso comportamento, nossa fala e tudo que nós fizermos estará maculada pelo pecado e aí nós temos que assim nós pecamos. Então você tem essas duas responsabilidades frente à pergunta que nós fizemos. Nós pecamos porque somos pecadores ou nos tornamos pecadores porque uma vez pecamos. Então isso é importante para nós considerarmos e tem uma resposta. Nós precisamos responder essas perguntas que foram levantadas. De acordo com as Escrituras, nós nascemos pecadores e nós temos alguns elementos de prova. A primeira prova ela é mais narrativa, né, mais histórica, por assim dizer, quando nós vemos a história de Abel e Caim. Você sabe a história de Adão e Eva que pecaram, caíram no jardim e então foram expulsos dali. E a grande questão quando seus filhos nascem é se eles seriam pecadores ou não. Se eles nasceriam como Adão era antes do pecado ou se eles nasceriam já com o pecado em si. E a grande questão é que a prova histórica e narrativa é que Abel e Caim demonstram esse pecado. Nós temos a história de que eles ofereciam sacrifícios ao Senhor ou ofereciam ofertas ao Senhor, então há uma relação com o Senhor, e nós temos ali que um foi aceito e outro não foi aceito. Porque um foi aceito e outro não foi aceito, nós também temos a indicação e a narrativa. Nós vemos que Deus diz para Caim, se você fizer o que é certo, não é certo que você será aceito. Se você fizer o que é correto, ou seja, se você não fizer aquilo que é bom, aquilo que não é pecado, será que você não vai ser aceito? Então você tem sim ali um elemento de pecado envolvido já nos primeiros filhos de Adão e Eva.
Essa é a prova histórica. Mas nós temos afirmações bíblicas dessa mesma verdade. Aí são afirmações mesmo categóricas. Jó escreveu sobre isso no capítulo 15, no versículo 14. Nós temos o tão conhecido texto de Davi, no Salmo 51, que fala que em pecado me concebeu minha mãe, que ele foi gerado em pecado, então ele tinha esse entendimento. Nós temos ainda o capítulo 58, que também fala, Davi também, falando dessa mesma verdade. Então você tem a prova histórica e a prova categórica, né? A afirmação e o reconhecimento de que esse pecado vem, sim, desde que nós nascemos. Então isso já ajuda a gente a responder a pergunta anterior. Nós nascemos em pecado e por isso somos chamados de pecadores, e aí pecamos, ou nós só somos chamados de pecadores após o primeiro pecado. Nós temos a afirmação bíblica de que nós já nascemos. Nós podíamos citar outros textos bíblicos. Nós temos ali aquele texto que vem antes do chamado, né, e da separação de Noé para fazer a arca e depois uma aliança com Deus. Nós temos que Deus vê a violência e a corrupção do homem e depois ele repete isso falando a Noé mais para frente, dizendo que o homem é pecador desde a sua mocidade. Então, palavras de Deus, né, que foram registradas ali, nós temos esses elementos. Concluímos então que não apenas nascemos em pecado, mas também que o pecado é uma herança inescapável de todos os homens. Tá? Você tem Abel e Caim, lá no início da história da humanidade, e você tem Davi, milhares de anos depois, falando a mesma verdade, a mesma coisa. Né? Então, é uma herança inescapável de todos os homens. Ninguém consegue escapar, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, como nós veremos mais adiante alguns elementos disso. Além disso, nós vemos que essa herança veio de Adão. Então, a gente precisa frisar que a fonte ou a ponta dessa herança, ou quem nos fez herdar isso, foi Adão. Não foi alguém dentro de em outro momento da história. Foi Adão, nossos primeiros pais, que nos legaram, que nos fizeram herdar essa condição inescapável, a condição de pecadores. Porém, e aí eu friso, né, como o pecado de Adão é transmitido a todos os homens, a questão que se ele é ou não, nós já resolvemos. Ela é transmitida, ou o pecado é transmitido desde Adão a todos os homens inescapavelmente. Agora, como esse pecado é transmitido, nós veremos hoje no estudo do Pacto das Obras. Será que é por uma relação natural que nós temos, um tipo de relação orgânica, como se fosse a relação entre a raiz e o tronco e os ramos, os galhos de uma árvore? Ou será que é outro tipo de relação? Quais os tipos de relação ou de relações que Adão tem com os seus descendentes? Quais são os tipos que nos fazem ver a transmissão do pecado? É sobre isso que nós estamos falando agora. Reconhecemos que somos pecadores desde a infância, reconhecemos que é de Adão, então nós afirmamos que somos e sabemos de quem veio. Mas como isso veio até nós, é uma questão que nós trataremos agora. Adão tem uma dupla relação com toda a humanidade, que primeiro é a relação natural, a relação orgânica. Ele é chamado de o pai, ou é conhecido e denominado como o pai de toda a raça humana, do qual todos descendem. Ninguém não descende de Adão. Então, ele é, por uma relação natural, o pai de toda a humanidade. Assim como nós já falamos, a relação entre a raiz de uma árvore, toda a árvore, o tronco e os galhos. Mas nós temos uma outra, porque eu já disse que tem uma dupla relação. Então nós temos uma outra relação, que é a relação pactual, que veremos logo mais. Esse tipo de relação, isso é importante de nós analisarmos e frisarmos. Esse tipo de relação natural, ela fornece um meio pelo qual herdamos o pecado e não a causa dessa herança. Nós herdamos por uma causa, que nós veremos logo mais. Mas o meio pelo qual essa transmissão passa pela relação natural, mas ela não vem por causa da relação natural. Existe uma causa
foi estabelecida para que o pecado seja transmitido a todo homem. Mas no meio para essa transmissão é a relação natural, a relação que nós descendemos dele por procriação. Isso é uma relação natural e é o meio para herdarmos o pecado. E aí nós temos a confissão de fé de Westminster, a confissão de nossa igreja, que diz o seguinte: sendo eles, Adão e Eva, o tronco de toda a humanidade, o delito de seus pecados foi imputado, ou seja, foi atribuído como se fosse, foi colocado sobre os seus filhos. E a mesma morte, ou seja, a morte é o salário do pecado, a mesma morte em pecado, bem como a natureza corrompida. Então, os pecados, o delito de seus pecados foi imputado sobre seus filhos, a mesma morte, ou seja, o mesmo pagamento, e também a mesma natureza corrompida, ou seja, o interior inclinado, um coração corrompido, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles, de Adão e Eva, procede por meio ou por geração ordinária. Geração ordinária tem a ver com geração que é feita de maneira comum, de maneira normal, natural. Essa geração ordinária é importante de nós frisarmos, e agora eu trago o elemento de Cristo, porque Cristo não veio por geração ordinária. Nós sabemos que ele veio por geração extraordinária. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, como é inclusive declaração do nosso credo apostólico. Então, nós temos que Jesus Cristo veio por uma geração extraordinária. E aqui no texto da confissão nós temos que aqueles que vêm por geração ordinária, ou seja, todos exceto Cristo, eles recebem, a eles é transmitida essa condição pecaminosa. E aí nós temos então a relação pactual. Já vimos a relação natural e agora temos a segunda relação, a relação pactual. Acrescentou-se um tipo de relação entre Adão e seus descendentes. Por que eu falo acrescentou-se? Porque, veja, não significa que a relação pactual é o único tipo de relação que existe entre Deus e os homens. Nós temos uma relação de criador-criatura, que é a relação mais natural, por assim dizer. E essa relação criador-criatura, ela é suficiente para que exista, sim, uma obediência por parte do homem e, no caso, como Deus, ele é soberano, ele é aquele que dá ordens. Mas, além dessa relação natural, por assim dizer, essa relação básica, que é a relação entre criador e criatura, nós temos que foi acrescentado um tipo de relação diferente entre Adão e os seus descendentes. E agora nosso estudo começa a ganhar corpo para que a gente fale sobre o pacto das obras. Tá? Nós temos Paulo escrevendo aos Romanos: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É isso que nós temos ali em Romanos capítulo 5, versículo 12. Paulo está mostrando que há uma relação entre nós e Adão. E nós já vimos que não foi somente por uma relação, nós não temos só uma relação natural, nós estamos vendo agora sobre a relação pactual que nós temos com Adão. Este capítulo, capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 20, nós temos que Paulo está falando de dois tipos de Adão. O primeiro Adão, o Adão do jardim, aquele que nós conhecemos, o Adão histórico, aquele Adão que viveu lá, o primeiro homem, Adão e Eva, e depois nós temos o segundo Adão, que é Cristo. Eles são dois tipos de representantes. Só que o paralelo, a comparação é a seguinte: se Cristo é o representante pactual dos crentes e dos eleitos, o que seria Adão? Adão seria o representante pactual de todos os homens. Há uma diferenciação quando Cristo vem e agora representa todos os eleitos, e agora esses eleitos não são mais representados pactualmente por Adão, mas são agora representados por Jesus Cristo, o segundo Adão. Você pode ler isso depois e ver essa relação que existe de representantes pactuais. Então nós temos que
Assim como por um só homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aos Coríntios, Paulo escreve a mesma coisa. Ele diz que a morte, ou seja, o salário do pecado, veio por um homem, que é Adão, e em Adão todos morrem. É isso que ele diz no capítulo 15. Então, a relação natural, e agora preste atenção nessa diferença, que eu já destaquei um pouco anteriormente, a relação natural foi o meio da transmissão do pecado, o caminho pelo qual esse pecado veio. Mas a relação pactual, essa relação distinta, acrescentada, ela foi a causa da transmissão da culpa e da corrupção do pecado. É por isso que o pecado de Adão não cai sobre Cristo, porque Cristo, como nós já falamos, não vem por uma relação ou por uma geração ordinária. Ele não tem relação natural com o homem, embora ele tenha, sim, uma natureza humana, mas a sua geração diferenciada, concebido pelo Espírito Santo, faz com que ele tenha uma geração extraordinária e, portanto, ele não herde aquilo que é herdado por nós, que é o pecado, porque ele não está sendo representado por Adão pactualmente, somente por meio de geração, porque ele tem uma natureza humana. Então, essa é a diferença, a dupla relação com Adão. E aí, essa relação pactual com Adão é o pacto de obras. E agora a gente entra no assunto propriamente dito. É o pacto de obras, um acordo entre Deus e Adão, sendo que este, Adão, é o representante de toda a raça humana. Essa é uma definição básica. É a relação pactual com Adão, é o que é chamada de pacto de obras, e por meio de Adão, ele é, então, o representante de toda a raça humana. E aí nós vamos para o segundo tópico, que é o que é a definição de pacto de obras. E nós temos, mais uma vez, a Confissão de Fé de Westminster, que nos ajuda nessa definição. A definição é a seguinte: o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Esse pacto foi a vida prometida a Adão e nele à sua posteridade, sob a condição perfeita de perfeita obediência pessoal. Então, o primeiro pacto foi feito com o homem, era um pacto de obras. Ele é denominado pacto de obras. Nós vamos ver por que ele é chamado de pacto de obras. Esse pacto foi a vida prometida a Adão e nele à sua posteridade, sobre a condição perfeita de obediência pessoal. Isso também é confissão de fé, agora no capítulo 7. A partir disso, nós podemos incorporar os elementos de um pacto de acordo com os padrões bíblicos, como nós podemos ver mais adiante. Antes, eu quero fazer esse acréscimo, né? Nós já falamos sobre algumas definições de pacto anteriormente. Nós falávamos que a definição mais básica é que exista um acordo, exista uma contratação, exista ali uma aliança, existe ali algum elemento em que eles concordaram, duas ou mais partes, né? Ou seja, você precisa pelo menos de ter duas partes, essa é óbvio, para ter uma aliança você precisa ter duas partes. Não dá para você fazer aliança sozinho, só com uma parte. Então, essa foi a definição mais básica. Mas nós vimos que temos mais elementos para serem incorporados nessa definição. E o primeiro elemento, que nós já falamos, é as partes contratantes. Depois, nós temos as condições ou exigências. Esse é o segundo elemento do pacto, o elemento dos pactos bíblicos. Os pactos bíblicos se demonstram dessa maneira ali nas Escrituras, como nós vemos. Partes contratantes, segundo lugar, condições ou exigências. Nós temos promessa e punição. E, por fim, nós temos o que nós chamamos de sacramentos ou sinais. Então, esses quatro elementos fazem aquilo que nós chamamos de pacto, definição do pacto nas Escrituras. E, como nós veremos aqui, se realmente se encaixa nisso, o pacto das obras também aparece dessa mesma maneira. Então, nós temos os elementos do pacto das obras. Nós temos, sim, a lacuna que é preenchida por cada um destes elementos. Nós vemos aqui os elementos do pacto das obras. Em primeiro lugar, Deus e Adão são as partes contratantes, nós veremos mais sobre isso. As condições
ou exigências, e é a obediência, nesse caso, no pacto das obras, a promessa e a punição, que é a vida e morte, essa é a promessa e punição, tá? Sacramentos ou sinais, as duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, como nós veremos mais para frente. Os elementos do pacto de obras, cada um desses elementos nós veremos agora. Nós veremos que as partes contratantes, Deus e Adão, e quem originou, quem deu a iniciativa, de quem foi a iniciativa desse pacto, foi o pacto, foi de Deus, né? Deus originou este pacto. Adão o recebeu, e ele o recebeu prontamente. Ele não recebeu relutantemente, nós devemos lembrar que Adão era perfeito antes da queda. Perfeito no sentido de não havia mácula, não havia pecado nele, não havia inclinações. Ele amava a Deus e ele era piedoso e buscava agradar a Deus. Então, ele com certeza recebeu esse pacto de bom grado, sabendo que Deus é bom e percebendo a graça de Deus, inclusive nesse pacto, como nós veremos mais adiante. Nós temos que esse, como já foi falado, é um tipo acrescentado de relação. Não é que não existia relação entre Deus e Adão e entre Deus e todas as criaturas antes desse pacto. Antes você já tem a relação de criador-criatura. Você vê ordens que Deus dá a Adão, dizendo para ele crescer e ser fecundo e se multiplicar. E abençoou Adão para que ele realmente representasse Deus diante de toda a criação. E aí nós temos um terceiro elemento, que Adão representou toda a raça humana. Isso está abarcado dentro das partes contratantes. Vemos a relação entre Deus e o homem em um pacto. Adão representou toda a raça humana, como nós já vimos nos versículos anteriores. Tá? Então nós podemos pular para a segunda parte, o segundo elemento, que tem a ver com as condições e promessas. E nós já vimos que era obediência. Deus deu uma ordem a Adão. Gênesis 2, 16 a 17 diz o seguinte: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É isso que nós vemos ali em Gênesis 2, do capítulo 2, versículos 16 e 17. Esta é o início da parte de condições, né? De condições e promessas. Era uma obediência pessoal e perfeita. Essa não era um tipo de obediência que poderia ser outro que obedecesse em lugar de Adão. Não existe essa condição ali, primeiro porque só existe este casal, então tinha que ser pessoal, individual. Nós temos que essa obediência devia ser perfeita, ou seja, nos moldes de hoje, não é que Deus iria aceitar uma nota 7, uma nota 8,5 por parte de Adão. Não, Deus queria que ele tirasse 10, que ele tivesse a nota maior, que ele tivesse perfeição. Então Deus não aceita boas intenções de Adão. Ele foi bem intencionado, ele foi enganado, então a gente tem que dar um desconto por isso? Não, era perfeita obediência. Eu estou qualificando essa obediência e nós temos o terceiro qualificador, que ela devia ser perpétua, ou seja, ela não duraria um dia, ela duraria até que todas as condições tivessem sido feitas. Se você tem um pacto, ele dura até que essas condições sejam de fato cumpridas, essas exigências sejam de fato cumpridas, e nós veremos mais para frente quais são essas exigências, né? O tópico seguinte. Então essas são as condições e a promessas. Em caso de desobediência, a punição era a morte. Isso fica claro. No texto de Gênesis 2,16, nós vimos que no dia que Adão e Eva comessem desse fruto, eles morreriam. Essa é a punição, essa é a promessa, melhor dizendo, a sanção, ou aquilo que Deus dá como punição para a desobediência. Você pode perguntar, a condição era a obediência, mas e o que acontece em desobediência? Fica mais claro pelo texto que era a morte.
E em caso de obediência, o que acontece? A promessa era a vida. Gênesis 3, do versículo 22 ao 24, é aquele momento onde Deus decide expulsar o homem do jardim para que ele não tenha acesso à árvore da vida e coma dela e viva eternamente. Ou seja, aquela árvore, a árvore da vida, ela estava destinada a dar vida eterna. E isso, como Deus privou Adão dessa árvore, significa que uma vez que ele não foi obediente, ele não merece essa promessa de vida eterna, porque ele só é merecedor de morte, como é o caso da desobediência. Então eu espero que isso fique claro. A obediência está ligada à árvore da vida e a desobediência está ligada à árvore do conhecimento do bem e do mal, que traria a morte em caso de ser comida. E essa obediência devia ser perfeita, pessoal e perpétua nessa relação de ordem de Deus a Adão. E aí nós vamos para o terceiro tópico, que são os sacramentos, as duas árvores. Perceba que anteriormente eu falei tanto das condições quanto das promessas. Então eu juntei dois blocos, dois elementos lá atrás, eu juntei em um só para a gente mostrar a relação de forma mais rápida e mais prática. Tá? Nós temos a condição, que é a obediência perfeita, perpétua e pessoal, e as promessas correspondentes à obediência e correspondente à desobediência. E aqui nós temos os sacramentos, ou seja, sinais e selos visíveis, eu estou dando aí uma definição, sinais e selos visíveis de aspectos invisíveis. Ou seja, o que é que tinha de visível deste pacto entre Deus e o homem? E aí você tem as duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore do conhecimento, a árvore da vida. Esses sinais e sacramentos são muito conhecidos por nós. Existe uma convenção de você usar a aliança de casamento. A aliança de casamento nada mais é do que um sinal de compromisso. Não significa que se eu tirar essa aliança, eu vou não estar mais em compromisso. Eu estou em compromisso, mas estou sem o sinal que demonstra isso. Mas eu ainda sou casado e ainda tenho essas obrigações de casado, de marido. Agora, a parte visível é a parte de aliança, a parte de sacramento, a parte de sinal e selo disso, que autentica, como se fosse uma autenticação da minha aliança. Eu citei ali o arco-íris, né? O arco nas nuvens, e aí é Gênesis capítulo 9, que nós temos a aliança que Deus faz com Noé, que nós veremos numa aula posterior, e este sacramento, e eu já estou adiantando elementos da aula sobre pacto com Noé, o sacramento, ou o sinal, ou o selo dessa aliança é o arco. Esse é o arco nos céus. É por isso que ele está ali, foi colocado por Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal era um sinal e um selo de desobediência. É isso que nós vemos, inclusive na narração. Não é? Isso está bem claro também no mandamento. A árvore do conhecimento do bem e do mal era proibida. E ela era proibida sob a pena de morrerem, se caso comessem dele, esse fruto. A árvore da vida era o sacramento e sinal e selo para a obediência. Era um sinal de obediência. A árvore lembre-se que duas árvores foram postas no meio do jardim. Uma foi proibida, a outra não. A proibida é a do conhecimento do bem e do mal, que se comida o fruto geraria a morte. Agora, embora não esteja descrito nada sobre o que aconteceria comendo a árvore da vida, pelo menos não explicitamente, nós já falamos que o fato de Deus privar o homem da árvore da vida mostra que este era um prêmio, este era uma recompensa para aquele que obedecesse, coisa que o casal não fez. Algumas questões, e agora nós veremos as objeções, né? Algumas questões podem surgir ao nós estudarmos esse pacto, o pacto das obras, que se transformam em objeções para alguns. Essas questões não são só dúvidas que pairam muitas vezes ou que surgem, mas alguns, com base nisso, acabam objetando e dizendo que não há um pacto de obras, que não podemos afirmar um pacto de obras, que isso é invenção ou é forçar isso ao texto.
nós temos algumas objeções, entre elas a primeira, a ausência do termo pacto ou aliança em Gênesis 1 e 2. Você que conhece a sua Bíblia sabe que em Gênesis 1 e 2 não existe a palavra pacto, nem palavra aliança. Na verdade, a palavra aliança nas Escrituras aparece pela primeira vez em Gênesis 6, no versículo 18, falando sobre a aliança de Deus com Noé. Mas isso não significa que, e aí em resposta a essa objeção, que a falta do termo significa que não exista nada de pacto ali. Porque o termo está ausente, mas o conceito está presente. Muitas coisas, às vezes, estão presentes em termos conceituais, está ali, ainda que não há um versículo falando isso é isso aqui. Mas nós temos, e apesar ou a despeito da ausência do termo pacto ou aliança, nós temos que o conceito está presente. Essa é a primeira resposta. Em segundo lugar, nós podemos citar outro trecho bíblico que fala de aliança, mas que não tem o termo pacto ou aliança ali. No livro de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7, do versículo 1 ao 17, nós temos a narração do pacto que Deus faz com Davi. E você deve perceber que geralmente as Bíblias trazem algum tipo de título em negrito. Aquele título não é parte das Escrituras, nós sabemos disso, mas ali, se você for procurar, algumas Bíblias está escrito sobre a aliança de Deus com Davi. Mas não existe a palavra pacto, nem no hebraico, nem em português, a palavra pacto ou aliança nesse trecho. Mas como é que nós sabemos que é uma aliança? Porque o Salmo de número 89, do versículo 3 ao versículo 4, fala dessa aliança que Deus fez com Davi. E aí você tem um elemento histórico, no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, e você tem a confirmação mais tarde, provavelmente bem mais tardia, dessa aliança que foi feita com Davi. Então, apesar da ausência do termo pacto lá em Gênesis 1 e 2, não significa que o pacto não está lá. Então essa objeção ela não se sustenta. Essa contra-argumentação ela também não pode se sustentar, a menos que se você sustentar, você acabe destruindo alguns tipos de estruturas que existem nas escrituras, apesar de não haver nomes e termos específicos, tá? E aí você tem a segunda objeção, que é a ausência da graça e a presença de mérito. Algumas pessoas vão dizer, não existe graça, não existe benevolência, não existe amor nesse pacto, existe somente mérito, ou existe somente salvação por obras, ou obras, né? De alguma forma, porque não precisava de salvação ainda, ele não tinha pecado, então existe o conceito de mérito. E a primeira resposta que nós podemos dar é que não há ausência de graça, pois Deus não estava obrigado a fazer um pacto contendo promessa de vida eterna. Veja, nós vimos que não é a única relação entre Deus e o homem a relação de pacto. Nós temos a relação criador-criatura, mas foi acrescentado um tipo de relação que é a relação de pacto. Essa relação de pacto contém ali uma promessa que Deus quis fazer. Deus não é obrigado a nada. E por simples querer fazer e fazer alguma coisa, em si isso já é graça. Então você não pode dizer que não existe graça no pacto de obras, que não existe favor divino, porque ele está lá. Deus não tinha obrigação de fazer, e já que a graça é um favor imerecido, ele não fez por merecer esse favor, nós temos ali, então, a graça contida no pacto de obras. E enquanto à questão do mérito, o mérito é significado pelo pacto, a partir das condições pactuais. Portanto, não há valor no mérito em si mesmo. Não existe forma de Adão chegar para Deus e cobrar alguma coisa sem que houvesse pacto, por exemplo. Afinal de contas, o mérito só começa a ser formulado e a ser definido e a existir, tal como nós vemos no pacto de obras, quando Deus estabelece as condições. Se ele estabeleceu que a condição era a obediência perfeita, pessoal e perpétua, se o homem, Adão, tivesse cumprido essa exigência, então haveria a condição de mérito cravada e estabelecida, e então a promessa seria dada. Não é um acordo? Não é uma condição? Faz isso e você recebe aquilo?
Não há problema em nós vermos o pacto sendo estabelecido com a condição do mérito. Mas nós sabemos a história e isso não se concretizou. A terceira objeção é que alguns dizem que é injusto ser culpado pelo pecado de outro. Algumas pessoas dizem, mas não é justo que o pecado de Adão recaia ou seja atribuído aos demais. E o que nós podemos responder no primeiro momento é que a representatividade é um princípio embutido nas relações humanas. Por exemplo, quem é que representa os menores de idade perante a lei? Os responsáveis, o pai, né, e a mãe, porque eles são os responsáveis legais, os responsáveis que são perante a justiça, perante a lei, que representam esse filho ou estes menores. Então, nós também temos, inclusive, a relação de chefes de Estado, não é? Os chefes de Estado são eleitos para que eles nos representem lá em acordos, por exemplo, com outros países. Se a gente concorda com o que eles fazem depois, é outra coisa. Mas eles foram eleitos com essa competência ou com essa prerrogativa, porque eles nos representassem em muitas coisas. Então, para nós não devia nem ser estranho a ideia de representatividade que está embutida nas relações humanas. Mas nós podemos levantar uma segunda questão, uma resposta, né? Foi assim que Deus quis, sábia, poderosa e soberanamente relacionar-se com o homem. Se ele podia se relacionar somente na relação criador e criatura, sem promessa. Vai me obedecer e sem promessa. É essa a relação mais básica. Mas Deus quis se relacionar e quis fazer dessa forma, com que o homem fosse representante de toda a humanidade. Em contrapartida, nós não iríamos reclamar e nem reclamamos, muito pelo contrário, nós louvamos a Deus que somos representados por Jesus Cristo. Jesus Cristo também é um representante. Nós poderíamos dizer que se é injusto que nós sejamos representados por Adão e por isso os pecados dele são atribuídos a nós também, nós podíamos dizer que os méritos de Cristo não eram justos que fossem atribuídos a nós, somos nós que queremos os nossos próprios méritos. Mas ninguém falaria isso. Pelo contrário, nós vemos graça de Deus sendo manifesta quando nós temos essa condição de representatividade. E aí vamos para o quarto elemento, caminhando para o final. O pacto de obras e o evangelho. Paulo mostra, e eu já falei sobre isso, então vou passar um pouco mais rápido, a comparação entre a representatividade do primeiro Adão e a do segundo Adão. A importância de considerarmos essa comparação reflete na continuidade e na descontinuidade do pacto de obras. Porque a grande pergunta que pode surgir também é, esse pacto foi abolido, o pacto de obras, uma vez que o homem falhou, ou ele continua? E aí nós vamos ver que, em primeiro lugar, o pacto de obras permanece em vigor, ele continua. Jesus mostrou ao jovem rico e ao intérprete da lei que o pacto de obras é uma hipótese viável. Você deve se lembrar dessa história. O jovem rico chega para Jesus e diz, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Olha a linguagem que ele está usando. Cristo responde a ele, ali em Mateus 19:17, cumpre os mandamentos e viva por eles. E você viverá e você terá a vida eterna. Essa é a resposta de Jesus. Alguns até se escandalizam ou não entendem o que Jesus está querendo dizer ali quando ele diz cumpra os mandamentos e viverá. Mas depois Jesus escancara a incapacidade daquele jovem de cumprir a lei. Porque ele diz, fala dos mandamentos e aí o jovem diz, eu cumpro isso desde a mocidade, e Jesus mostra que, na verdade, ele não cumpria como ele achava que cumpria, e, portanto, não cumpria como Deus cumpria, ou como Deus queria que fosse cumprido. Então, a grande questão é que Jesus Cristo dá a hipótese viável para ele, mas sabe que ele não cumpre essas exigências. Portanto, diz para ele e mostra para ele que, na verdade, ele precisa vender os bens deles e dar aos pobres para que, de fato, ele ame ao próximo, que era o que ele dizia que fazia, em outras palavras. O intérprete da lei, que é naquele episódio que é chamado de parábola do bom samaritano, ele chega para Jesus, para testar Jesus, e pergunta para ele o que ele tem que fazer, ou melhor, qual é o maior dos mandamentos, ou qual é o principal, e Jesus pergunta para ele, devolve a pergunta e fala, você que é intérprete, como é que você interpreta a lei? E ele diz que é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E Jesus disse para ele, muito bem, então vá, faça essas coisas e viva por elas.
Então Jesus está autenticando essa hipótese viável e outra vez, para o intérprete da lei, está mostrando para ele que na verdade ele não consegue, porque o bom na história do bom samaritano, é o samaritano e não o intérprete da lei, como ele se julgava aquele capaz e cumpridor da lei. Então nós temos que Paulo também escreve que o mandamento foi dado para a vida. Paulo está escrevendo aos Romanos, ele diz, o mandamento em si ele é ótimo, ele é perfeito, ele é bom, ele é santo, ele é justo. Não tem nada de problema com o mandamento. Você não vai abolir uma coisa que é boa. Você vai desfazer aquilo que é ruim. E nesse caso ele está dizendo que o mandamento foi dado para a vida, com o propósito de dar vida, como nós já vimos lá no Éden também. Em terceiro lugar, o homem não é capaz de cumprir o mandamento. E olha, é um versículo posterior ao que Paulo fala que o mandamento foi dado para a vida. Capítulo 7 de Romanos. Então ele está dizendo que, ao mesmo tempo que o mandamento foi dado para a vida, o homem tem um problema dentro de si, no seu coração, que ele não pode mais cumprir. No caso de Adão, ele não tinha nem pecado e ele escolheu pecar. Ele podia não pecar, mas ele pecou. Agora ele não pode fazer outra coisa que não seja pecar por causa da queda, certo? Então, nesse sentido, o pacto de obras permanece em vigor. Ele ainda permanece como uma hipótese viável. Se alguém for capaz de cumprir a lei e viver por elas, vá e faça. Mas a grande questão é que o Evangelho, inclusive, nos mostra que ninguém é capaz. E é por isso que nós devemos ter outro tipo de consideração, que o pacto de obras não permanece em vigor. Ele tanto permanece quanto não permanece. Permanece, mas ele é impraticável. E nesse sentido ninguém consegue cumpri-lo. Mas o pacto de obras também não permanece por uma questão. Por causa do pecado do homem, o homem só se faz condenável perante a lei. Isso nós temos como evidente e claro para nós também. Assim, e agora fala do segundo Adão, que é Cristo, ele cumpriu as exigências do pacto de obras e por seu mérito, preste atenção nessa linguagem que nós já falamos anteriormente, por seu mérito ele conquistou a vida eterna aos eleitos. O segundo e último Adão, que é Cristo, ele que cumpriu o pacto de obras, porque Adão, o primeiro Adão, não conseguiu. E é por isso que, em outro sentido, o pacto de obras não permanece em vigor. Adão foi tentado, e isso é importante de a gente ver, Adão foi tentado no jardim de delícias, ele tinha abundância. Você lembra que o texto diz que ele podia comer livremente das árvores do jardim, com exceção de uma. E ele tinha liberalidade e tinha abundância. Jesus Cristo foi tentado no deserto enquanto tinha fome. Então ele tinha escassez e estava com fome. E ali ele foi tentado, não foi só ali que ele foi tentado, tá? Mas ali é uma narração bem categórica e bem detalhada sobre um tipo e um momento de tentação específica. E ali nós temos que Jesus foi tentado e não pecou, até que o diabo viu o momento oportuno e tentou ele em outro momento. Nesse caso aqui, nós temos a diferença entre o primeiro e o segundo Adão. E aí nós vamos para algumas aplicações, que são duas. A salvação, portanto, diante de tudo isso, não é mais oferecida ao pecador sob os mesmos termos do pacto das obras, mas sob a condição da fé em Cristo. Porque, como nós veremos mais para frente, numa outra aula, foi estabelecido um novo pacto, o chamado pacto de graça, o pacto da graça, aliança da graça. E agora que o homem não consegue mais cumprir os termos do pacto de obras, cabe a ele aceitar as condições impostas e dadas no pacto da graça, que é a condição da fé. Você precisa crer em Cristo. As obras exigidas de Adão e de seus descendentes só foram cumpridas perfeitamente em Cristo e por Cristo. Em Cristo porque ele morreu a nossa morte, que era a punição por causa do pecado. Mas por Cristo porque ele cumpriu aquilo que nós não cumpríamos e Adão não cumpriu. Todos pecaram, todos carecem, todos são naturalmente e pactualmente representados por Adão, pelo primeiro Adão. E essa justiça de Cristo, essa justiça, lembre-se que justiça é o resultado do cumprimento perfeito da lei de Deus. Uma pessoa justa é alguém que cumpre toda a lei de Deus perfeitamente. E ele, Cristo Jesus, é o justo. E essa justiça de Cristo, ela é
disponível a todas, ela é disponibilizada a todos, mas ela é só eficiente e eficaz e é só verdadeiramente transformadora sobre os que creem. Deus, então, é inclusivo na disponibilidade dessa justiça, mas é exclusivo quanto a quem recebe essa justiça de fato. E a recepção dessa justiça de Cristo, que nós não conseguimos, porque não conseguimos cumprir o pacto das obras e não conseguimos cumprir a lei, mas Cristo fez em nosso lugar. Essa justiça, ela é recebida pela fé. É como se a fé fosse as mãos que recebem, né? As mãos que recebem aquilo que Cristo conquistou por seus méritos. Essa é a primeira aplicação. Nós precisamos ir a Cristo com fé e não temos mais como cumprir o pacto de obras. Aqueles que estão fora de Cristo, eles estão sobre os termos do pacto de obras e não conseguem. Eles precisam desistir das suas obras, que não são boas, que não cumprem o pacto, e ir até Cristo. E devem ir com fé. A segunda aplicação é que a importância tem a ver com a importância de entendermos o pacto de obras. Por que a gente falou sobre isso até agora? Qual que é a importância disso? A importância de entendermos o pacto de obras nos leva a um entendimento mais rico e completo da aliança da graça que nós veremos posteriormente. Diante disso, cabe ao homem pecador, rebelde e quebrador do pacto, como Adão, porque em Adão, e também como Adão, segundo Oséias 6:7, esse homem deve desistir de seus esforços em busca da vida eterna e ele deve baixar as armas e render-se ao Senhor Jesus Cristo, indo a Cristo com fé sincera e arrependimento genuíno. Ele deve abominar e se entristecer e odiar o seu pecado e deve se voltar a Cristo desejoso da sua salvação, confiante nos seus méritos, abrindo mão de qualquer tentativa de agradar a Deus ou buscar a sua própria salvação por suas obras. Esse homem deve reconhecer-se incapaz e perdido, culpado e corrupto. É isso que é arrependimento, é reconhecimento, a fim de receber misericórdia e graça salvadora, que é o do que ele precisa. Então, desvie, melhor dizendo, o olhar do pacto de obras. Tire os olhos do pacto de obras. Pare de tentar agradar a Deus com as suas boas obras, com as suas caridades, com as suas compensações. Com Deus não funciona assim. Este pacto de obras foi quebrado e a salvação não pode ser mais alcançada por ele. Volte-se a Cristo, que é mediador de uma superior aliança. Entre nessa aliança e dê atenção a essa aliança. Essas são as aplicações que nós temos sobre o pacto de obras. Então nós encerramos hoje o estudo sobre o pacto de obras e nós veremos na semana que vem, pelo menos introdutoriamente, sobre a aliança da graça. E essa aliança que é feita como um remédio para remediar a situação em que o homem se colocou no pacto das obras. O pacto das obras é o pacto feito com Deus, entre Deus e Adão como representante de toda a humanidade, sob a condição de perfeita obediência, ou que se ele pecasse ou se ele desobedecesse, ele seria então punido com a morte, e se obedecesse, ele seria recompensado e abençoado pela vida eterna, simbolizada tanto na árvore da vida, como nós vimos, que eram os símbolos do pacto, e o símbolo da desobediência na árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a definição mais completa do que nós vimos hoje. Tá bem? Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos imensamente por tudo que o Senhor nos ensina em tua palavra. Pai, nós louvamos o teu nome porque o Senhor, sábia, poderosa e soberanamente fez todas as coisas, tal como nós vemos na Escritura. Nós fomos representados pelo primeiro Adão e nós caímos com ele e nele, com ele, porque ele pecou e nós pecamos, ainda que nosso pecado não seja semelhante ao dele. Nós nascemos pecadores, nascemos precisando de redenção.
E nós vemos que o Senhor mesmo estabeleceu Cristo, o teu Filho, como o segundo Adão, como aquele que de fato cumpre o que o primeiro Adão não cumpriu. E ele então conquista a vida eterna para nós, conquista o prêmio e a recompensa, e essa recompensa é dada a nós pela fé, pela graça, mediante a fé, como diz a tua palavra. E nós agradecemos e louvamos o teu nome. Obrigado, Pai, pelo segundo Adão. É nele que nós vamos e iremos sempre com fé, buscando dele aquilo que é satisfatório a ti, aquele cumprimento das exigências do pacto, o cumprimento da satisfação da justiça, como nós vemos na tua palavra. Obrigado por isso. Que o Senhor nos faça ver isso cada vez mais, louvar o teu nome por isso e usar isso, inclusive, para anunciar às nações o teu plano, a tua redenção. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, que Deus abençoe vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.